Olá a todos, que prazer tê-los de volta. Agradeço por estarmos juntos neste dia especial. Estamos prestes a revelar uma narrativa inédita que irá tocar o coração de todos vocês. Claro, vamos dar início a isso. Esta narrativa gira em torno de deslealdade, desilusão e o desejo de retribuição. Um homem dedicou-se completamente à sua família, apenas para descobrir que as pessoas que ele mais amava estavam, de alguma forma, encobrindo a verdade diante de seus olhos. Quando a verdade finalmente se revelou, tudo se transformou. Mills é um lutador incansável, que se dedica ao seu trabalho e é um pai amoroso de 3 filhos. Ele edificou uma vida plena ao longo de anos de entrega, assegurando que sua família sempre tivesse o que precisava. Ele não possuía grandes riquezas, mas conseguia proporcionar uma lar aconchegante e uma vida plena de conforto para sua amada esposa, Katie, e seus 3 adoráveis filhos. Ele depositou sua fé na família, na responsabilidade e em trilhar o caminho do que é certo. Mas Mills não estava apenas imerso em seu próprio enlace matrimonial. Ele também lançou um olhar carinhoso para seu irmão mais novo, Harrison. Harrison sempre buscou seu lugar no mundo, transitando de uma ocupação a outra, nunca se permitindo descansar. Mills, como o irmão mais velho que sempre esteve disponível, decidiu oferecer sua ajuda. Ele ofereceu a Harrison uma oportunidade em seu negócio e lhe proporcionou apoio financeiro, convencido de que estava agindo da forma correta ao manter seu irmão por perto. À primeira vista, a vida de Mills parecia ser um conto de fadas, com uma esposa leal ao seu lado e filhos que irradiavam alegria. Porém, atrás de portas fechadas, a realidade se revelava de forma diferente do que aparentava. Mills não fazia a menor ideia de que sua esposa e seu irmão guardavam um segredo sombrio, algo que poderia mudar tudo entre eles. Um segredo capaz de desmanchar toda a harmonia de seu universo. Durante o primeiro ano após o nascimento do seu filho mais novo, Mills permaneceu em silêncio, sem fazer perguntas. Ele tinha um amor profundo por seus filhos e nunca sentiu a necessidade de fazer comparações. Para ele, eles pertenciam a ele, e isso era o que realmente importava. Mas com o passar dos meses, uma sensação estranha começou a se manifestar. Os traços do filho não refletiram exatamente o que seus pais mais velhos apresentaram. Mills possuía características marcantes, com traços faciais que se destacavam, olhos intensos que pareciam esconder segredos, uma linha de braço de cor profunda e uma boca que emanava uma expressão de mistério. Seus filhos mais velhos carregavam em si fragmentos dele, entrelaçados com os traços mais delicados de Katie. No entanto, naquele último momento, não havia traço algum de Mills na aparência do filho. Primeiramente, ele direcionou sua mente para outro lugar. As genéticas podem ser cheias de surpresas, não é mesmo? É possível que o filho tenha se envolvido com alguém próximo a Katie. Ou a semelhança teria se tornado mais evidente com o passar do tempo. Ele se deixou levar pela ideia de que estava, talvez, refletindo em demasia. Mas então, os sussurros começaram a surgir. Relatórios, amigos e até colegas de trabalho que tinham admirado as fotos de sua família trocavam sorrisos cúmplices. Uau, isso realmente não reflete quem você é. Alguns riam, fazendo cortes que pareciam destituídos de propósito. Outros comentavam com alegria como o filho se parecia com Harrison, o irmão mais novo de Mills. É nesse momento que a insegurança se converteu em um delicado estado de expectativa. Mills sorriu ao lembrar dessas conversas, sentindo-se cada vez mais próximo dela, como se a ligação entre eles fosse algo mais profundo do que as relações de sangue. Mas, lá no íntimo, isso o afetou profundamente. Quanto mais ele fixava o olhar no filho, mais a semelhança com Harrison se tornava inegável. Olhos que refletem uma essência semelhante, um nariz que traz uma conexão de familiaridade. Até os menores gestos se repetem. Sua mente começou a fervilhar de pensamentos, mas ele não possuía evidências concretas. Uma suave sensação de vitalidade que ele se via imóvel, deixando-se levar por emoções profundas. Ele se dizia que estava agindo de maneira ridícula. Katie nunca lhe deu motivos para duvidar dela. E Harrison era seu irmão, alguém em quem ele depositou sua confiança e suportou ao longo dos anos. Mas a dúvida é como um show fascinante. Ela adentra e se recusa a se afastar. Quanto mais Mills tentava afastá-la de seus pensamentos, mais intenso se tornava o sentimento que ele não conseguia escapar. Então, um dia, incapaz de afastar seus pensamentos por mais tempo, ele tomou uma decisão. Ele solicitou um exame de DNA para os 3 filhos, não apenas para o mais novo. Enquanto sua curiosidade o consumia, ele ansiava por respostas que saciassem sua mente inquieta. Quando os resultados do teste de DNA finalmente chegaram, Mills não fazia a mínima ideia do que estava prestes a descobrir. Ele deslizou suas mãos pelo envelope e, ao abri-lo, seus olhos se iluminaram ao percorrer cada palavra do documento, como se a complexidade da linguagem técnica se tornasse uma dança até que finalmente se encontrasse com a verdade. Uma revelação que desnudou todas as suas crenças. O seu filho mais novo não era realmente seu. As palavras dançavam na página,
enquanto sua mente se perdia em incertezas. Ele revisitou os números, as comparações, aguardando que, quem sabe, talvez, houvesse sido apenas um engano. Entretanto, a ciência nunca foi desleal. Mas isso nem se comparou ao que veio a seguir. A luta biológica foi simplesmente impressionante. O filho ainda fazia parte da família, mas não na posição de filho. Da mesma forma que seu parceiro. Mills inalou profundamente. Seu irmão, Harrison, era a figura paterna. Uma onda de aversão o envolveu. A sua esposa, Katie, estava se envolvendo em um momento de intimidade com seu irmão. Seu cérebro inicialmente não o aceitou. Harrison vivia uma vida de união conjugal. Ele possuía uma esposa encantadora e um filho de 4 aninhos, que irradiava alegria e inocência. Ele não possuía justificativa, nenhuma explicação, para agir dessa forma. Mills havia oferecido a ele tudo o que tinha. Conduziu-o para o seu mundo de oportunidades. E foi a mão que o fez erguer-se novamente, quando ele se encontrava sem chão. Ele não deveria fazer isso. Ele recordou com ternura sua bela esposa, Katie. A mulher que ele amou e a quem entregou sua confiança. A mulher com quem ele compartilhou a construção de um sonho. A mulher que deu vida aos seus filhos. Ela não pode simplesmente enganar ele ou carregar em seu ventre o fruto de outro amor. Tudo isso enquanto acreditava que era seu. Ele se negou a aceitar esse relatório. Essas pessoas não poderiam jamais decepcioná-lo. Ainda há uma sutil possibilidade de que algo assim se concretize. Ele havia-se deliciado em narrativas e absorvido as nuances de histórias semelhantes a essa. Em vez de expor os sentimentos de uma só vez e tentar esquecer que tudo ocorreu. Mills opta por se aprofundar ainda mais na investigação. Ingênuo para formular acusações sem fundamentos robustos. Em uma noite mágica, sua chance tão aguardada finalmente se apresentou. Katie estava aconchegada no sofá, bem perto dele digitando em seu celular, como de costume. Um aviso surgiu e, num gesto suave, ela logo decidiu desligar. Seu rosto é um mistério. Mills a observou discretamente pela beirada do olhar. Fingindo não notar. Logo em seguida, um dos filhos o convocou do andar de cima. Sem hesitar, ela se afastou, deixando seu celular repousar no sofá. Nos primeiros instantes, o corpo de Mills exibia uma tensão palpável. Este foi o instante mágico. Ele contava com alguns minutos, talvez até menos, antes de sua volta. Ele acendeu o celular. Desconectado. Seus dedos deslizaram com agilidade, desvendando as mensagens que aguardavam por ela. Ele deslizou pelos textos usuais. Suas amigas, os novos capítulos da escola, as memórias que aquecem o coração. Foi então que ele avistou o nome Harrison. Sua mão se afastou do celular enquanto ele explorava o chat, buscando as mensagens que o conectavam a momentos passados. Entre sua amada e seu irmão. E foi nesse momento que a verdade o envolveu de forma intensa. As mensagens representavam não apenas diálogos do passado. Elas eram novas. Eles se encontravam nos recantos íntimos de sua casa. O seu refúgio particular. Seu refúgio pessoal. Eles não estavam se distanciando dos refúgios acolhedores. Não, eles estavam vivendo essa intensidade sob o seu próprio teto. Enquanto ele estava dedicado ao seu trabalho. Enquanto seus filhos estavam na escola. Nem todos os dias. Sinto que é algo que transborda em intensidade. O bastante para se tornar uma referência. Uma ausência prolongada. Um abandono intencional. Mills percebeu os suaves passos subindo as escadas, envolvendo o ambiente em uma atmosfera de antecipação. Ele apenas tinha o tempo necessário para desligar o celular e colocá-lo novamente no sofá, antes que Katie voltasse ao quarto. Mills acolheu a chama da fúria que ardia intensamente em seu interior. Agora ele não se sentia apenas ferido. A raiva tomava conta dele. Mills despertou durante a noite. Observando o firmamento. Há quanto tempo ela se entregava a essa prática? Por quanto tempo ele esteve sendo tratado com desdém, como se fosse um tolo? A mente o envolveu em uma onda de calor, provocando uma sensação intensa em seu estômago. Ele dedicou anos de sua vida a moldar um lar para sua família. Apenas para perceber que as duas pessoas em quem ele mais depositava sua confiança estavam, secretamente, incendiando o que havia de mais precioso atrás dele. Pela primeira vez em sua existência, Mills experimentou uma sensação de poder que nunca havia conhecido. Ele sempre foi o homem que me inspirou a agir. Que zelou por todas as questões que surgiram. Poderia-me dar mais contexto ou conteúdo para que eu possa transformá-lo da maneira desejada. Era algo que parecia além de qualquer possibilidade de conserto. Nenhuma despedida poderia interromper a conexão que haviam construído. Mas ele se negou a ser o tolo por mais tempo. Mills optou por não enfrentá-los de maneira direta.
Ele havia testemunhado a chegada dos homens nas brumas da traição. Clamando, despedaçando o que está ao redor, buscando por respostas. Apenas para que se alimentem de novas ilusões. Mais desculpas. Mais sutileza nas ações. Claro, posso ajudar com isso. Você poderia fornecer o texto que deseja que eu transforme. Mills não permitiria que eles tivessem a chance de se despedir disso. Ele desejava evidências irrefutáveis. Ele desejava apresentá-los de uma maneira que eliminasse qualquer margem para incertezas. Assim, ele tomou uma decisão. Retribuição. Na manhã seguinte, enquanto Katie cuidava dos filhos, Mills partiu para o trabalho. Ele adquiriu câmaras ocultas. Delicadas e sutis, são capazes de se integrar harmoniosamente ao ambiente. Ele tinha plena consciência de onde deveriam estar. O quarto, a sala, a cozinha e, acima de tudo, o sussurro íntimo do quarto. Levou um tempo para que ele organizasse tudo com carinho. Colocando as câmaras em locais discretos, onde sua presença seria imperceptível. Ele proporcionou a elas a oportunidade de se conectarem de forma remota. Dando a ele a liberdade de assistir aos filmes do celular, sempre que desejar. E, uma vez concluído, ele aguardava com intensidade. Por longos dias, Mills se deixou levar pelas gravações, mergulhando em suas nuances sonoras. Seu coração pulsava a cada vez que ele marcava o ritmo no vídeo ao vivo. A espera era um desafio ardente, mas ele sussurrou a si mesmo que poderia encontrar a serenidade na paciência. Passada uma semana, o momento finalmente chegou. Mills deixou o lar naquela manhã, a caminhada para o trabalho repleta de expectativa. Mas seu coração sussurrou para ele que era hora de mergulhar nos filmes. Ele pegou o celular e desvelou o aplicativo. E o seu suspiro ficou preso em sua garganta. Ali estavam eles, Katie e Harrison. No lar dele. Dentro do ambiente íntimo dele. Sua essência era como um gelo. Tudo o que se desenrolava era perfeitamente harmonioso. Tudo estava capturado pela lente. Na manhã, Harrison sussurrou que estava acompanhando sua esposa ao hospital. Ela o fitou profundamente, escondendo sua verdade com uma segurança surpreendente. E então ele se dirigiu imediatamente a este lugar. Rumo à residência de Mills. Para o seu espaço íntimo. Era tudo isso. A evidência que ele tanto buscava. A traição era inegável. E agora, o que faremos? Agora, chegara o momento de acertar as contas. Mills pondera se deve enfrentá-los de imediato. Ou afastá-los de forma pública. Após dias imersos em reflexões, Mills tomou uma decisão sobre seu próximo passo. Ele iria expor tudo diante da família. Onde não existiria lugar para justificativas. Ele apanhou o telefone e começou a realizar chamadas. Um a um. Ele estendeu um convite a cada membro da família. Seus pais, os pais de Katie, os avós, a teia de laços que entrelaça histórias e memórias, formando a essência de cada um. E até os irmãos que sempre estiveram ao seu lado. Ele lhes confidenciou que era de extrema importância. Um convite delicado que todos deveriam receber. Quando o fim de semana se aproximava. Quase todos estavam juntos na casa de seus pais, criando um ambiente acolhedor e familiar, repleto de memórias e laços afetivos. Mills repousou no chão da sala, imerso em seus pensamentos. Seu rosto, irresistível. Harrison estava presente. Sendo natural. Totalmente alheio ao que se aproximava. Katie se acomodou ao seu lado. Com um olhar sereno e à vontade. Sem ter a menor ideia de que seu universo estava prestes a se desfazer. Quando o ambiente estava repleto de pessoas. E os sussurros encontraram a tranquilidade. Mills acariciou o rosto e tomou assento. Eu anseio pela atenção de cada um de vocês. Ele pronunciou, sua voz era serena, mas carregada de intensidade. Há algo que todos devem contemplar. Olhares intrigados se voltaram para ele. Harrison deslizou para longe da cadeira. Seus braços se entrelaçaram de maneira envolvente. Enquanto Katie lançou um olhar intrigado. Mills pegou seu celular. Ele foi conectado à televisão. Ela intensificou a partida. A sala estava impregnada de um silêncio profundo. Na exposição. Os filmes em que a câmara está oculta. Desvelaram-se em minúcias. Katie e Harrison. No espaço acolhedor de Mills. Em seu lar. Todos os momentos que nos desafiam. Momentos de conexão profunda. São revelados para que todos possam contemplar. O caos se desatou. O que é isso, afinal? Um dos parentes levantou a voz. A esposa de Harrison deixou escapar um clamor intenso. Escondendo seu semblante.
enquanto a concretização o desconcertou. Seu parceiro. O homem em quem ela depositava sua confiança. Ele se entregava ao calor da noite ao lado da mulher do seu irmão. A mãe de Kate enfrentou momentos de dor. Balançando a cabeça em dúvida. O pai de Mills se acomodou de forma tensa. Seu joelho se distanciou. Com intensidade. Então surgiu um clamor. De que maneira você poderia agir de forma a apoiar seu irmão? Você o trouxe para o seu lar, Mills. Você depositava sua confiança nele. Isso é impressionante. Aterrorizante. Mas o que mais surpreendeu Mills foi perceber que nem todos estavam ao seu lado. Isso é algo que não deveria ser revelado dessa maneira. Um dos avós de Harrison exclamou, acariciando seu rosto. Isso poderia ter sido resolvido de maneira mais íntima e reservada. Um outro relacionamento tentou superar a traição. Os erros, de alguma forma, são parte intrínseca da nossa jornada. Eles surgem como sombras, suaves em sua essência, nos lembrando da fragilidade da perfeição. Cada deslize nos abraça com a oportunidade de aprendizado, como um sussurro que nos convida a refletir e a crescer. É nesse espaço entre a expectativa e a realidade que encontramos a beleza do humano, onde as imperfeições criam um mosaico único e autêntico de nossas experiências. Assim, errar se torna e de que maneira a família poderia descobrir um modo de torná-lo permanente em suas vidas. As mãos de Mills se desprenderam lentamente. Fixá-lo é um convite à conexão profunda, ao entrelaçar de olhares e sentimentos que se encontram em um instante. É absorver o calor da presença do outro e deixar que essa energia envolva o ambiente, criando um laço que fala mais do que palavras podem expressar. Como você poderia consertar algo tão delicado? A mãe dela, com uma expressão de dor profunda, virou-se para Harrison, enquanto lágrimas brilhavam em seus olhos. Diga-me que isso não é real. Ela exclamou com intensidade. Harrison deixou os lábios se separarem. Mas nenhuma palavra conseguiu escapar. Ele contemplou a sala, seus olhos deslizando pela luz suave que refletia na tela, revelando as evidências reluzentes. Para contemplar os rostos da sua família. As pessoas a quem ele havia enganado e decepcionado. E, pela primeira vez, ele se viu sem alternativas. Katie sentou-se, sentindo um leve tremor percorrer seu corpo. Impossibilitado de se proteger. Claro, posso ajudar. Poderia fornecer um pouco mais de contexto ou um texto específico que você gostaria de transformar. Ele mergulhou em um silêncio profundo. Observando-os sucumbir em sua própria tragédia. Mills deixou aquela reunião de família com a mente leve e um propósito singular que pulsava dentro de si. Para fazer Harrison perceber a profundidade da traição que ele havia causado. Não era o bastante para que a situação se tornasse visível. Não bastava que Katie e Harrison enfrentassem a vergonha diante de todos os familiares. Mills desejava que seu irmão sentisse o peso das ações que havia cometido. E qual seria o primeiro passo? Removê-lo por completo. Por longos anos, Mills suportou a presença de Harrison. Ele ofereceu uma oportunidade de trabalho em sua empresa, estendeu sua mão de apoio financeiro a ele. E até o confrontou quando ele tomou decisões infelizes nos negócios. Harrison nunca precisou enfrentar batalhas. Porque Mills sempre estava presente para acolhê-lo. Mas agora. Essa proteção desapareceu. Na manhã seguinte, Mills convocou sua equipe jurídica. Todos os laços financeiros que ele compartilhava com Harrison foram rompidos. Harrison foi afastado do projeto. Qualquer quantia que Mills havia investido nele anteriormente. Visto como algo que pesa no coração. E ele conseguiu envolvê-la. Havia algum investimento que Harrison realizava por meio da empresa de Mills. Congelado. Seu irmão estava oficialmente descomprometido. Num primeiro momento, Harrison acreditou que Mills estava apenas se divertindo. Ele chegou à oficina, buscando expressar seus pensamentos de maneira suave. Mas a segurança o deteve na entrada. Seu nome havia sido cuidadosamente apagado de cada registro oficial. Mills dedicou toda a noite a assegurar que isso acontecesse. Então chegou o momento decisivo. Mills sempre teve um apreço especial pela esposa de Harrison. Ela era uma mulher carinhosa, cheia de sabedoria e profundamente dedicada ao filho que tinham. Ela não merecia o que aconteceu, mais do que o que fez. Então, ele compartilhou isso com você de maneira tão íntima. Ele lhe apresentou uma proposta encantadora. Vou garantir que todas as suas despesas jurídicas estejam cobertas, ele sussurrou. Escolha o advogado de divórcio mais competente que você puder encontrar. Aproveita ao máximo tudo o que ele pode oferecer. A princípio, ela se sentia envolta em uma onda de surpresa. Mas, com o tempo, a raiva se suavizou. Ela aceitou o acordo. O que se desenrolou a seguir foi uma intensa e apaixonada batalha.
Harrison se encontrava totalmente desarmado. Enquanto sua esposa contava com uma equipe de advogados de alto nível, ele se via em uma posição de ter que acomodar as circunstâncias, enfrentando os desafios com um certo ruído em seus esforços. Suas finanças estavam murchando de maneira alarmante. Seus bens estavam sendo repartidos. E ele sentia que estava se afastando do controle de tudo ao seu redor. O tribunal decidiu a favor de sua esposa. Ela ficou com todos os bens do seu filho, a casa, o carro e uma significativa parte de seu legado financeiro. Harrison se via às voltas com quase nada. Somente as vestes que vestia, um punhado de pertences pessoais e uma honra despedaçada. No momento em que o divórcio foi concluído, Harrison se sentia não apenas desolado. Ele se encontrava em um estado de profunda tristeza. Desculpe, poderia fornecer um pouco mais de contexto ou esclarecer a que você se refere com e-mails. Assim, poderei te ajudar melhor. Ele observou tudo se desenrolar sem qualquer sinal de controle. Mills já havia consumido Harrison em sua própria intensidade. Entretanto, havia mais alguém que também precisava confrontar o peso de suas escolhas. Katie. Ela não conseguiria escapar dessa confusão de pureza. Ela havia ocultado verdades profundas por anos, entregando-se aos encantos de seu irmão, e trouxe para seu lar a criança de outro, envolta em ilusões que não eram suas. Não havia a menor possibilidade de que ele o deixasse guardar algo que fosse seu. Uma semana após o reencontro familiar, Mills teve um momento de encontro com seu dedicado time jurídico. Ele almejava a guarda completa de seus 2 filhos biológicos. E ele parecia irredutível em suas decisões. Ele já havia reunido toda a prova que desejava. Os desfechos das análises de DNA, os registros furtivos da Câmara, as trocas de mensagens. Quando Katie recebeu os documentos do divórcio, sentiu uma onda de incredulidade tomar conta dela. Talvez ela acreditasse que Mills a receberia de volta, que ele a permitiria permanecer por conta das crianças. Ela se equivocou. Ela buscou se desculpar, mas Mills parecia alheio a qualquer palavra que brotasse de seus lábios. Ela já havia mostrado que era uma ilusão. Ele não estava disposto a permitir que ela o manipulasse novamente. Os trâmites no tribunal foram ágeis e intensos. Katie, desprovida dos meios que Mills possuía, buscou com todas as suas forças a custódia compartilhada, mas as provas contra ela pesavam sobre seus ombros de maneira perturbadora. O juiz não conseguia compreender a profunda ligação de uma mulher que, além de ter-se dedicado ao trabalho, acolheu o irmão de seu marido em seu lar, buscando preservar o que havia entre eles. Mills conquistou a guarda total de seus 2 filhos. A casa continuou a ser apenas dela. Katie se viu na situação de precisar se despedir, levando consigo apenas um menino que não era seu. Ela partiu com um acampamento singelo, apenas o suficiente para recomeçar sua jornada. A grande parte das pessoas teria-se detido naquele momento. Mills havia arruinado as esperanças financeiras de Harrison, comprometendo seu futuro. Ele havia levado Katie para longe de sua zona de conforto e segurança. Mas Mills ainda tinha muito a oferecer. Ele conhecia bem a forma como pessoas como Katie e Harrison se comportavam. Eles buscavam se mover, se reinventar e fazer de conta que nada disso havia ocorrido. Mills não permitiria que isso ocorresse. Eles haviam despedaçado sua existência, e ele se comprometeu a fazer com que sentissem o peso da traição ao longo do tempo que ainda estava por vir. Assim, ele conduziu os outros a descobrirem a essência da verdade. E Mills adicionou uma essência vibrante à narrativa, delicadamente semeando as informações onde mais ressoavam. Ele revelou a verdade de maneira sutil, cercado por amigos e colegas. E com integrantes da sua comunidade. Ele compartilhou evidências com aqueles cujas opiniões realmente faziam a diferença. As ex-parceiras de negócios de Harrison, o círculo social de Katie, assim como todos aqueles que ainda buscavam defendê-las. Não levou muito tempo para que Harrison se transformasse em um forasteiro. Antes admirado em seu setor, agora ele se depara com portas se fechando à sua volta, a cada passo que dá. As pessoas hesitavam em se associar a um homem que havia ferido seu irmão de maneira tão profunda. Sua imagem foi profundamente afetada. Katie ainda não encontrava alívio em seu coração. Era uma vez uma mulher que enfrentou os desafios da aceitação social e do status. Agora, ela se tornara o alvo de risadas sussurradas e olhares críticos que a observavam com julgamento. As pessoas se afastaram dela, evitando se conectar com alguém que havia se deixado levar pela tentação com o irmão do seu marido. Ela se esforçou para reerguer sua vida com as poucas peças que ainda restavam. Nenhuma base sólida, nenhum amparo financeiro, e nenhuma consideração das pessoas que um dia a homenagearam. Mills não precisou mover um único dedo. Seu momento de descanso foi pleno. E enquanto ele contemplava seus filhos, protegidos no lar que ainda era seu, uma certeza preenchia seu coração. Ele havia triunfado. E assim, meus queridos, é como Mills encontrou sua forma de retribuir àqueles que o decepcionaram.
Ele agiu com calma, sem permitir que a raiva dominasse seus sentimentos, mantendo o julgamento claro e sereno. Ele idealizou, ele concretizou. E no final, ele partiu de forma intensa, enquanto eles desfrutavam da companhia um do outro. Seu irmão atravessou um momento de profunda tristeza, afastando-se de sua amada, enfrentando desafios financeiros e vendo sua imagem se desvanecer. Sua ex-esposa se viu despojada da segurança do lar, da estabilidade que um dia teve e da doce esperança de restaurar o que foi quebrado. E, através de todas essas experiências, Mills fez com que aqueles que realmente importavam soubessem a verdade, assegurando que eles levassem consigo o peso de suas escolhas para os dias que ainda estão por vir. E então, o que vocês pensam sobre isso? Mills se aventurou por longas distâncias. Ou a sua revanche foi realmente justificável? Como vocês teriam navegado por essa situação se estivessem em seu lugar? Compartilhem suas impressões nos comentários. E não deixem de se inscrever para mergulhar em mais histórias como esta.